Está em discussão a ata da sessão anterior. Discutir sem votação. Vamos estar apresentados e por conta da parlamentar. Acertar a preliminaridade. Solicito o vereador Domingos que faça leitura das correspondências recebidas e expedidas. Primeiro, comunicado. Primeiro comunicado número CN 043032/2016, de 9 de maio de 2016, do Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros destinados à garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Prefeitura Municipal de Livramento Nossa Senhora, alimentação escolar, LGA, R$336. Alimentação escolar, creche, R$4.800. Mais educação fundamental, R$2.616. Alimentação escolar, ensino fundamental, R$26.216. Alimentação escolar, pré-escola, R$9.840. Alimentação escolar, quilombola, R$1.764. PENAT 002, R$30.550,59. PENAT 002, R$1.970,53. PENAT 002, R$3.244,70. Leitura dos ofícios recebidos. Ofício número 11, do 5 de 2016, ao prefeito, encaminhando pedido de providências feito na sessão do dia 13 de maio, a saber, recuperação das estradas vicinais, trecho de Povoado de Tabuleiro ao Povoado de Lourenço, Povoado de Tabuleiro ao Povoado de Itapicuru dos Dourados e de Povoado de Itapicuru dos Dourados ao Povoado de Rio Abaixo. O projeto de lei número 13 do vereador Luiz, que declara de utilidade pública a Casa de Apoio Amigos da Saúde, foi encaminhado à Comissão de Redação e Justiça para apreciação e emitir o seu parecer. É o projeto de
autoria do senhor prefeito, aqui no caminhonete está no número 8, só que o roteiro está no número 13, deve ter havido algum engano. E também será encaminhada a Comissão de Finanças do Orçamento de Contas, a comissão esta que eu faço parte, e já fica aqui de maneira convencida. O projeto do Luiz está chegando aqui, que será encaminhado à comissão. O membro da comissão, Aparecido Grilo, então, a secretária está nos informando que o projeto é do Luiz é número 12 e o executivo é o número 13. Vereador Francisco Lima, eu encaminho a Vossa Excelência para o projeto de lei do outro período executivo, dispõe sobre as diretrizes sanitárias de 2017. Quero lembrar também ao relator, membro da Comissão de Federação, o parecer, a emenda de autoria do vereador Marino Machado, para a lei número 7, de autoria do Executivo Municipal. Como também cobrar da Comissão de Finanças e Orçamento de Contas o parecer na prestação de contas do Poder Executivo referente ao ano 2014. E também na Comissão de Justiça e Federação cobrar o parecer aos projetos de autoria do Paulo Roberto, projeto número 10, obriga o serviço de hospedagem organizado a cadastrar seus clientes. E o projeto de 11, que dispõe sobre a restrição do uso do telefone móvel interior das agências bancárias
e cidade de desdobramento. Por favor, as comissões emitirem os seus devidos pareceres em cada projeto. Ordem do dia. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei número 1 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de Livramento e da outras providências. Está em primeira discussão. Como não há ninguém que queira discutir, está em primeira votação. Quem for favorável, apresentados, quem for contra, perguntar levantar-se. Aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade do projeto de lei número 1 de autoria do Executivo. Também está em primeira discussão o projeto de lei número 9 de autoria da mesa diretora, que emenda a lei municipal número 1264, de 25 de julho de 2014. Aquele que foi emenda foi feito pela mesa diretora, só para lembrar a palavra trabalho. Isso. Os atores receberam o cópia. Em seu presidente, fora os projetos da primeira e segunda discussão, para entrar nesses projetos. O vereador Murilo está sugerindo para que faça a segunda discussão também dos projetos agora voltando em primeira discussão. Então, senhor presidente, se tivesse aqui todos os vereadores presentes, a gente poderia fazer. Problema nenhum. Não veio bem, mas temos vereadores ausentes. Daqui a pouco eles vão questionar por que colocarem primeiro e segundo, nunca votação. Posso informar Vossa Excelência que eles não têm direito de reclamar, porque aqui nós temos a maioria e ele traz na casa. Eles não deixaram nenhuma recomendação para que não fizesse isso. Se a maioria do plenário concordar, não tem problema. Estamos em 5, 9 vereadores, 2 terços da casa está presente.
fica aí a posição da maioria. O vereador Maria se manifestou, os demais não se manifestaram. Vereador Luiz, Aparecido, Hugo, voto. Companheiro Marinho. Já foi. Jorge. Então, a maioria concorda que seja feita a primeira e segunda votação. Então, os projetos estão em primeira e segunda discussão e votação. Não havendo quem queira discutir sem votação. Quem concorda para aceitar, quem concorda para levantar. Aprovado em primeira e segunda discussão e votação por unanimidade. Eu só peço a vocês que faça essa observação na ata, essa observação que eu fiz, para que amanhã não venham até os vereadores que não estão presentes questionar. Então, para dizer que foi por maioria do plenário. Não havendo mais nenhuma matéria para a discussão ou votação, está franqueada a palavra para a terça-feira de hoje. Com a palavra, o vereador Antônio Feliz. Senhor presidente, senhores vereadores, uma boa tarde a todas as pessoas presentes aqui neste recinto. Senhor presidente, nesta semana eu estive mais uma vez em Salvador, respeitando lá a Secretaria do Estado, cobrando do governo do Estado, que foi a competência desse governo, ajuda e auxílio, principalmente o vereador presidente José Mauro, aquelas mesmas demandas sempre. Mas mais uma vez, apesar do atraso do nosso município na questão do ponto cidadão, mais uma vez está ratificada, independente do governo do Estado, a questão do ponto cidadão. E está sim, falta pouco. Eu, inclusive, estive conversando com a essa semana que passou, com o secretário de obras do município, e ele me falou que falta muito pouco para que se conclua a obra e que, dessa forma, o governo do Estado possa instalar o ponto cidadão do Caminho Sacro aqui no nosso município. Então, eu falei para vocês, eu estive lá com o deputado Marco Viana, Barra da Estiva, que atende na Riviana, inclusive é um município menor do que o Livramento, e lá já começaram a funcionar agora no ponto cidadão. E conversando com ele, eu disse a vontade que é ter um ponto cidadão do município. Inclusive, conversando também com o secretário de Estado, o secretário da SAEB, o senhor Pedro Gomes, ele também dizia que é uma questão até de cidadania, que dá orgulho para as pessoas do município que recebem estes vereadores. Portanto, eu creio, vereador, que nós dois, vereador também, nós temos que sensibilizar o prefeito Paulo Azevedo nesse sentido, porque falta muito pouco, vereador, para essa obra se reconstruir. Então, eu creio que a obrigação nossa, enquanto vereador, a gente conversar com o prefeito para que ele possa terminar essa obra e assim, Livramento, o povo de Livramento, não ter que se deslocar mais aqui na nossa cidade para ir do lado, para tirar uma cicatriz de investimento.
Eu estive lá também em Salvador, na Secretaria de Saúde, onde eu fui expor lá nessa cidade, nosso município veio para resolver a demanda que diz respeito à cirurgia de catarata e também eles ficaram disponíveis para resolver isso, inclusive oferecem para os municípios, a prefeitura. Agora precisa do prefeito fazer ofício e regulamentar isso, solicitando que seja explicitado, seja falado e cobrado através do ofício essas demandas. Eu creio também que a gente, como vereador, a gente tem que cobrar o seu prefeito para que ele faça essas questões burocráticas para que o nosso município possa assim receber essa ajuda do governo do Estado. Também em relação ao DEB, mais uma vez, depende exclusivamente do município de Livramento, da contrapartida do município. Também já tive conversando com o secretário Sebastião, e ele me informou também que agora estando a escola polivalente municipalizada ficará até mais fácil de destinar aquele espaço para que, dessa forma, a contrapartida do município seja oferecida para o governo do Estado. E assim a gente sabe receber aquele curso presencial, o curso superior presencial. Tive também lá com o secretário de infraestrutura aí, com o gerente da Embasa, e aí eu tive também uma boa surpresa, porque o ofício que nós fizemos aqui no conjunto dessa casa, solicitando a mudança do ponto de captação da água pela Embasa, que já foi expedido por essa secretaria que eu citei, autorização para que a Econômica Prevista fizesse a avaliação da viabilidade da construção de uma linha para que a Embasa possa captar a água diretamente da barragem do Izingueira, saindo assim, resolvendo assim o problema da contaminação da nossa água fornecida pela Embasa. E todos sabemos que é contaminado por dejetos dos esgotos do município de Ponta, que é por água próxima também da agricultura feita ao longo das margens desse rio do mar para chegar aqui na nossa margem. Eu creio que é o mínimo que a gente, enquanto vereador, pode fazer no sentido de lutar para que a transportação tenha uma vida mais digna e, dessa forma, com mais cidadania. Senhor presidente, senhores vereadores, essa semana, um fato ele é político, judicial, ao mesmo tempo, foi tema de debates, tema de conversas a respeito da questão política do nosso município. A questão do bloqueio dos bens do ex-vice-prefeito da Rodrígues Batista e do atual vice-prefeito Geraldo Júnior. Eu procurei analisar tudo isso com muito carinho e com muita exceção. Eu já disse aqui várias vezes essa frase, e a justiça que eu acredito é a justiça de Deus. E diante de diversos casos que atingiram personalidades da política do nosso município, eu sempre digo, vamos esperar, não vamos prejudgar, e vamos ver o que vai ocorrer no final das apurações. E nesse caso, é a mesma coisa. Esperar, vamos ver o que vai ocorrer no final dessas investigações. Apesar de achar que justiça mesmo só. E, mas analisando essa questão, eu analisei aqui, eu estava observando o Ministério Federal da União aqui, ele moveu duas ações,
permite se a ação penal é uma ação assim, mais grave, em relação a crime mesmo, onde existe indícios fortíssimos de irregularidades. E muitas vezes nessa ação penal, o Ministério Público ele até é obrigado a fazer essas pessoas de ação, diante da gravidade dos indícios de crime. E tem a ação comunitária, administrativa, é como se fosse assim uma ação mais leve, onde pode estar contida a questão do dolo e da culpa. O dolo é quando se faz algo pensado, algo planejado, e a culpa é quando a pessoa tem culpa, mas não teve a vontade de fazer, não teve o dolo, não fez planejado. Analisando isso também, eu queria a questão das próprias ações do Ministério Público e me deparei com uma coisa assim que é interessante, que às vezes as pessoas não observam, que tudo isso, o que fez chegar ao livramento, o que fez retomar as ações penais do município do Livramento, é algo que vem do anterior, que é a questão da marca do Santo Sul, que foi em todo o país. Essa marca do Santo Sul era em todo o país, depois veio a 2006, quando foi desbaratada essa marca do Santo Sul. Então, analisando tudo que diz o Ministério Público, inclusive ele diz o seguinte, que essa marca do Santo Sul ela agia de duas formas. Primeiro, os parlamentares, os seus deputados federais, faziam as emendas para os municípios. Emendas essas feitas pelos deputados. No caso do Livramento, quem fez foi o deputado Coronel Salles, na época, deputado federal Coronel Salles, para o município de Livramento, administrado naquela época, a pessoa em Emerson Leal. Então foi feita essa emenda nesse período. O prefeito era limitado no Congresso Batista. Inclusive, o convênio que foi firmado no Ministério da Saúde é datado de 31 de 2004. E o prefeito Carlos Alberto Souza Batista assumiu a prefeitura no dia 1 de 2005. Analisando isso, essa primeira parte, a principal da aplicação do estudo, mas tem, e aí continuava através de fraudes de licitações, o pessoal, o próprio pessoal da AFA, a federal, inclusive o apontado de determinados prefeitos, determinados funcionários de prefeituras, para fraudar as licitações em favor da empresa Planão, se não me engano, acho que é Planão. E aí se consumava toda a fraude. Mas é importante saber, para que é uma informação relevante, que o deputado Coronel Salles fez essa emenda anterior ao governo de Carlos Alberto Souza Batista, desde o outro governo. Isso acho que é importante entender isso. Portanto, quando assumiu o governo de 2005, o prefeito Carlos Alberto Souza Batista, juntamente com o líder, no caso que ele disse, hoje agora como secretário de saúde, eu suponho que você assume a prefeitura, está lá um recurso de 120 mil reais. Eu creio ali nesse ponto que ele fez no Ministério do Trabalho, tem razão das pessoas assumirem. De certa forma, o Ministério é uma questão pública, e é lógico que se você compra uma emenda dessa, com recursos desse, você com vontade de trabalhar para o município, vão trabalhar para o nosso município, tem esse recurso lá, as pessoas vão querer realmente trabalhar para ter esse recurso dentro do município. Então, a partir daí, o vice-prefeito geral do Júlio, então secretário de saúde, ele assumiu até no dia 5 de 2005 a Secretaria de Saúde, e no dia 21, ele, assim como o prefeito da Câmara não tinha experiência, o vice-prefeito não tinha tanta experiência, e no dia 21 ele fez um ofício solicitando a compra de ambulância de um outro carro de própria PSF através desse recurso. E através dessa solicitação do vice-prefeito, o
comissão de licitação é que faz a obra. Então, aí, nesse ponto, o Ministério Público retira o vice-prefeito Gerardo Júnior da ação penal por conta disso, dizendo que ele talvez ele tenha tido até culpa por ter feito um ofício, que é a primeira parte, para se comprar aquela ambulância, os recursos do governo feito pelo governo. Então, o vice-prefeito Gerardo Júnior, tem fato, e é comprovado isso, o Ministério Público comprova que nem incluiu o vice-prefeito Gerardo Júnior na ação penal, incluiu ele somente na ação de improbidade. Como se ele tivesse somente uma culpa por ter feito esse ofício e deturou todo o processo de licitação. E é verdadeiramente quem mexe, quem trabalha com o direito. Quem faz o processo de licitação é responsável. Portanto, diante de tudo isso, vai querer fazer defesa, que quer ser o poder liderado, ele sabe muito disso, tem muito mais seguida, mas eu estou fazendo aqui o juízo do que eu penso. E ele era dando isso. E a conclusão que eu cheguei depois de tudo isso. Portanto, mais adiante, o próprio Ministério Público disse que o vice-prefeito Gerardo Júnior, a culpa dele foi, tentou ter lá, que diz que ele acedeu a determinações do seu prefeito. Aí pode ter medo do histórico que ele acedeu, Acedeu, ceder, concordar, fazer a pedido. Então, o que Gerardo Júnior, segundo o Ministério Público, foi atender a uma determinação do prefeito da época, Roberto Souza. Portanto, eu espero que todos esses fatos sejam investigados, fazer investigação mesmo, para saber se realmente houve estudo, se houve malfeito, se houve desvio de recursos dele ou não. E que os culpados sejam punidos, mas que os inocentes sejam inocentados. Agora, no melhor que ver, eu pessoalmente acho que tanto o ex-prefeito Marcos Alberto Souza Batista, como aqueles funcionários citados, como o vice-prefeito Gerardo Júnior, eles foram vítimas dessa situação toda na Lava do Santos. Porque eu não posso crer, o próprio prefeito da Batista, que foi mais citado, que é mais, vamos dizer assim, acusado nesse processo todo, eu não creio que ele, com 20 dias de poder, tendo aqueles recursos à sua disposição, iria montar os seus daquele modo. Eu creio que isso é possível. Como todos são, assim, talvez, uns mais culpados que outros, aí no fundo todos são culpados. E eu creio, nessa maneira, que se o Ministério Público tem diferente, como o Ministério parece estar entendendo, aí uma questão de cada pessoa do Ministério Público também é representada por pessoas, mudou pelo ser humano, só que eu disse no tom do juízo, então qualquer um de nós, não é isso que eu estou dizendo, ser humano, falou todo ser humano, o juízo é ser humano, passivo de acertos e erros. Portanto, eu queria falar sobre esse assunto e ficar registrado sobre a gente nessa casa e a gente espera que tudo isso seja esclarecido, principalmente nesse ano de reeleição, que a gente sabe, nesse ponto também, porque achando que tudo isso é para prejudicar certa candidatura, porque politicamente, com a ação dessa atitude dessa diretoria do Ministério Público, no momento político atual, o único que poderia ser prejudicado é o pré-candidato Gerardo Júnior, porque o prefeito, ex-prefeito Carlos Alberto Batista, ele não é candidato, então ele tem que ser prejudicado politicamente por essa questão. E os outros citados, os outros funcionários citados, não tem também nenhuma filiação política, eu sabe, ele é pré-candidato a nada. Então, eu queria que separe isso uma questão, principalmente o cargo dele. Eu comecei como advogado também, e isso faz 11 anos depois, é muito estranho que isso venha acontecer nesse momento. Mas também eu tenho uma grata, assim, pensando que mesmo observando as circunstâncias políticas, o momento político atual, no país,
esse administramento, eu tenho chegado à conclusão que o povo não é bom. O povo sabe muito bem o que é jogatina na política e o que é verdade. Muito obrigado. Continuo com cada palavra. No período mais inteiro usado, eu solicito para o secretário que assuma a presidência, que eu vou fazer o orçamento. A palavra é do José Luciano. Senhores vereadores, senhores deputados, muito boa tarde. Nós, brasileiros, estamos traumatizados diante da televisão. A cada notícia que nós escutamos, maior é a tristeza de nós brasileiros. Ontem, por exemplo, aliás, não ontem, quase todos os dias, ouvimos notícias ruins. Inclusive, uma portaria do Ministério da Saúde, eu não sei quem foi esse gênio, que teve essa ideia cretina em querer acabar com os agentes de saúde. Tremendo absurdo, tremenda falta de bom senso. Ouvimos também uma pesquisa aponta que o Brasil perdeu 23.565 leitos do SUS. Não basta a precariedade que é a saúde brasileira, ainda perdemos um pouco da macroidade da saúde. Ainda bem, graças a Deus, o nosso município está caminhando para a melhoria da saúde. Estive esta semana com o senhor prefeito visitando a UPA, a sede 2, aqui onde era o antigo Corral de Gado. Estive em Itanagé, estive também no Bonito Gama, e a estrutura é de primeiro mundo. E eu peço ao senhor prefeito que vai funcionar, porque a estrutura tem. O senhor não concorda, mas a estrutura é de primeiro mundo. Tem uma creche para abrigar 300 crianças que merecem os meios de comunicação divulgar a foto daquela estrutura. A minha interrogação é: vai funcionar? Se funcionar verdadeiramente, a saúde realmente vai dar um primeiro passo. A série 2, a melhoria de qualidade, está toda equipada, todos os equipamentos, inclusive atendimento odontológico. Aí, ouvindo essas coisas, eu falei: haverá mudanças.
da esperança, como o amor dos corpos, vai voltar em nós. Cecília Meirelles disse, e eu pensei nela, que mesmo que a primavera haverá de chegar, mesmo que as pessoas não nem escrevem o seu nome, mesmo que as pessoas não acreditem no calendário, mesmo que as pessoas não tenham jardim para receber, mas ela haverá de chegar. E se essas estruturas funcionarem, eu acho que essa primavera da saúde haverá de chegar. Também ouvi a notícia da medida provisória 707, onde autoriza os trabalhadores rurais a negociar suas dívidas com os bancos. Até que enfim a gente viu alguma coisa que possa aliviar um pouco os trabalhadores rurais. Bombeiros seria existir. Mas, sobre o exercício, me lembrei também que eu quero solicitar Vossa Excelência no momento e solicite ao titular que providencie para mim o áudio do uso da palavra das sessões do dia 6 e dia 13. Eu peço por favor a Vossa Excelência. Dia 6 e 13? Conselho, senhor. Senhor presidente, colega vereadores, era para mim ter perguntado antes, não das suas palavras, eu fiquei curioso de novo. Na sessão passada, fui com o colega Marinho, agora dessa vez com o colega Antônio Luiz. Demorou um pouquinho, mas, se não me engano, não deu para me capitar o restante da sua fala, colega Antônio Luiz. Você me falou que, pelo tempo de 12 anos, o advogado falou que não era para ter isso, essa julgação do sanguessuga da ambulância. Você falou também, entre todos os nomes citados, o mais prejudicado foi o seu irmão Gerardo Júnior. Pelo meu entender, você acha que foi algum jogo político para sujar o nome do seu irmão futuro nessa eleição? Eu não gosto de julgar, eu só acho que é muita coincidência, né? Porque o vice-prefeito Gerardo Júnior, ele está incluso aí nessa ação, e eu acho que foi inclusive a primeira atitude dele como gestor, né? Que foi no 2005, foi quando ele adentrou para a política, adentrou para a política na parte administrativa. E depois disso ele passou pelo T-Box, né, que o orçamento bem maior que o orçamento do governo, licitações frutuosas de milhares de milhões. Ele passou pelo hospital de base com um orçamento bem maior também do que o governo, mais de 3 anos. Ele nunca teve nenhum problema, contas aprovadas. É muito estranho. E depois de todo esse período, justamente no momento em que ele está bem colocado nas pesquisas, está bem avaliado naquele momento, todo mundo sabe que hoje é uma oportunidade para prefeito. É muito estranho que, depois de algo de 2005, que você, quando você vai ler a ação do Ministério, você vê que não tem praticamente nada contra ele, né? E de repente apareceu manchetes nos jornais, como se ele fosse isso assume, porque quem lê a primeira vista, quem não aprofunda na leitura, da primeira vez você vai entender que ele foi muito grave, né? As pessoas não têm cuidado de ver que é a maioria não lê profundamente. E as notícias só de manchete, analisam só pela manchete. Então, eu vou dizer assim, eu ultimamente não tenho dúvida de que isso foi ação de grupos políticos interessados em demover o seu candidato.
de objetivo, mas foi concedido essa parte. Senhor presidente, como eu estou dizendo que estive com o senhor prefeito fazendo essas visitas, se ele realmente concluir e colocar em funcionamento essas suas benfeitorias, nós daremos um grande passo na saúde. Agora, é preciso ter mais cuidados com outros setores do nosso município. Ele, nesses 3 anos e 5 meses, comparando com os seus antecessores, proporcionalmente, tempo de trabalho, ele hoje está na pole position com relação aos outros. Eu fui indiretamente criticado aqui na sessão anterior com relação ao projeto de 5 milhões que o senhor prefeito fez empréstimo, que votei contra, e se chegar do mesmo tipo, com o mesmo objetivo, eu continuarei votando contra. Agora, o projeto foi aprovado pela maioria. Isso não me impede que eu apoie os benefícios que o senhor prefeito está fazendo com esses 5 milhões que vieram de empréstimo. Dívidas, eu sou contra que o prefeito faça a dívida e mandar estou pagar. Eu sou contra, eu sou contra. Com dívida, o nosso país está aí alarmante, uma dívida que a presidente da Baixada disse que era de 96 bilhões, o que na verdade já está anunciando que a dívida brasileira é de 200 bilhões a nossa dívida. Isso nós temos que preocupar muito também, porque a dívida é do país, mas os problemas são nossos. São nós que recebemos as consequências de toda e qualquer gestão errônea. E ultimamente é o que se vê em nosso país. Mas, para terminar, eu quero lembrar Luther King, que disse que nós aprendemos a voar com os pássaros, aprendemos a nadar com os peixes, mas não aprendemos a conviver muitas vezes com irmãos. Nós temos que refletir muito disso. Eu já ouvi muito a hora do anjo e para às vezes texto para não estar em faz tempo que eu ouvi esses sonhos das datas desse programa do ano, mas muitas vezes marcou as suas palavras. Tomara que as suas palavras tornem prática para todos nós que ouvimos e também para quem acha que confia. Errei o português, me desculpa a colega Márcia, que ela é excelente professora de português. Mas, ainda lembrando Cecília Pérez, para encerrar com suas palavras, onde ela disse que nós devemos amar as pessoas e usar as coisas, não amar as coisas e usar as pessoas. Boa tarde. Eu solicito o presidente do Instituto de Ajuda para a
Vossa Excelência vai encerrar a reunião, mas entendo. Eu gostaria de fazer uma observação. Nós temos que cumprir o nosso regimento. Acho que todos nós, vereadores, devemos tomar conhecimento do nosso regimento interno. Perfeitamente. Vossa Excelência é o presidente da mesa. Não pode ser aparteado. Nós não podemos ter. Houve oportunidade para todos os vereadores. Eu só quero deixar aqui bem claro para evitar outros assuntos futuros que venham a acontecer o mesmo evento. Desculpe a minha observação. Eu fiz essa observação, não sei se o senhor ouviu, quando eu fui recomeçar o trabalho.